Olá, boa noite a todas, todos e todes. Hoje a gente está iniciando essa live às 7 horas para falar com o Vitor Del Rey. Vitor, que é fundador do Pontes para Pretos, né? Acho que hoje também Instituto Gueto. Vitor é uma pessoa incrível, é uma grande frente de luta nossa aqui de colaboração com afroempreendedorismo, com profissionais negros, com construção de carreira para pessoas pretas. Já acenar aqui para Flobijuterias, Clubinho Preto. Pedir para vocês irem mandando os aviõezinhos aí. Estou esperando o Vitor entrar aqui. A gente vai falar sobre política, né? Um assunto que às vezes parece tão distante, mas que tem sido debatido tanto nas redes sociais, né? Talvez não da forma que devesse ser. E a gente hoje vai abrir esse canal aqui para falar de política no sentido daquilo que a política nos afeta, né? A gente tem sido impactado, inclusive, nos nossos negócios pretos, na nossa construção de carreira profissional, a partir do que tem acontecido no cenário político nacional. Então, acho que vai ser um papo bem produtivo. Vitor acaba de chegar aqui na área, já vou convidar porque tem muita coisa para falar com ele. Esse país não para, né? Não dá chance da gente descansar, então já vou convidar o Vitor aqui. Se vocês puderem ir chamando as pessoas para cá, nos nossos grupos também, nos grupos de movimentos. E aí, rapaziada? E aí, irmão, quanto tempo? Não tem mais rua pra gente ir. Ô, nem me fala. Pera aí, rapidinho, vou pegar só um livro para botar aqui embaixo para dar uma subida. Marca aí. Beleza. A gente tinha a rua, né, gente? Agora a gente tem a internet como nossa praça, né? Ontem falei isso aqui com o Jaque Torres. Inclusive, quem não tiver assistido a live de ontem, corre lá, porque a live foi incrível. Só para quem chegou agora, queria dar uma retinta presente ontem, presente hoje, maravilhosa. Hoje a gente vai falar de política. E aí eu tô. Falando Aí, em ó. política. Aí, falando em política, é isso, né? As referências. É isso, Cara Barack aí. Obama. Dá a tua ajeitada aí. Mudou, né, esse enquadramento agora. Eu também estou tentando me entender aqui com esse enquadramento novo do Instagram. Pode crer. Eu acho que eles acharam que melhorou, mas acho que não. Também acho que eles acharam. A cabeça deles, pô, esculachamos. Aí eu acho que não. Exatamente. Como é que tá a Exatamente. luz? Tá ótima, tá ótima. Tá. Vocês estão aí, quem tiver aí, por favor, puder dar um feedback pra gente se tá ouvindo bem, se tá tranquilo. É porque Mas eu acho que tenho tá sim. uma luz aqui que eu posso acender para, né, para Tá. escurecer mais o irmão. Não, para mim o irmão tá iluminado, então tá tudo certo. Devidamente iluminado. Que dia Querido, hoje, hein? Meu não, Deus! esse Brasil, eu acabei de falar aqui, né? Se a gente for parar para prestar atenção no cenário político, a gente até perde um pouquinho do eixo, né? A gente, é claro que a Não, gente tem que hoje pensar. foi espetacular. Hoje, do nada veio a bomba e quando todo mundo achou que não ia dar em nada, veio a tia Carminha, tia Carmen Lúcia rasgando e trouxendo a vitória para nós. É isso, é isso. Quer começar por aí? Quer começar assim? Eu te apresentei brevemente, mas eu acharia legal você se apresentar um pouquinho. Tem uma galera nova que tem chegado aqui, né, no Trabalho de Preto. Pô, Clubinho E Preto, pelo amor de Deus. Clubinho Preto presente, Clubinho Preto. Pelo amor de Deus, que honra. Tô até com vergonha, não sei nem o que dizer. E depois, na sequência, se você quiser começar pelo dia de hoje, para a gente depois ir desenrolando esse novelo, tentando pelo menos. Então, galera, sei lá. Aí, ó, por detrás do Clubinho Preto tem a pretona, a Thalita. Thalita. Salve, Entrou a salve, querida Thalita. Marina Paulino também aí, uma galera muito massa que está chegando junto aqui. Thalita é uma das melhores doutorandas, se já não é doutora, do planeta Terra. Gente boníssima. Se quiser aí desbravar o mundo da administração, por favor, fale com Thalita. E a partir agora é colaboradora aqui do Trabalho de Preto, tá? A gente está um luxo aqui.
Ah, gente da melhor qualidade. Vocês não estão fracos, não, hein? Porque Thalita é outro tipo de gente, é outro nível. É Thalitinha isso. é gente boníssima. Thalita, Demais, salve. demais. Um beijo aí pro maridão, um beijo pro filhão aí, família linda, né? E aí passou pelo momento aí do câncer do menino, mas parece que agora tá É isso. suave, suavão, Tá família sim, tá preta sim. feliz, e é tudo É nosso. isso. Família Preta feliz. É tudo nosso. Vamos nessa. Mas vamos lá, eu Vamos sou o lá. Vitor, eu sou cientista social de formação pela Fundação Getúlio Vargas. Na minha formação em ciências sociais, eu tive uma formação muito forte em três áreas. Primeiro era metodologia da pesquisa. Né? Geralmente as pessoas têm métodos um, 2 e 3. Eu tive um, 2, 3, 4, 5. O meu método 5 era etnografia, que era uma forma de usar um atributo, um conceito, uma forma de pesquisar da antropologia como metodologia de pesquisa. E eu também Uhum. tive uma pegada muito forte em ciência política. Né? E aí, se você é de movimento social, né, antes de fazer um nível superior, que era o meu caso, você já traz política na veia. É Quando isso. você entra numa academia e começa a ler os autores clássicos da ciência política, né? Aí você tem os contratualistas, depois você tem uma galera ali mais... Os contratualistas são a galera que assentou a Constituição dos Estados Unidos, né? E aí Marshall, essa galera toda ali, 13ª emenda, você entende, né, quando você lê os contratualistas. E aí depois você tem os pais, né, da ciência. Aí eu estou falando de Rousseau, eu estou falando de Hobbes, eu estou falando de Thomas Locke. Né? Quando você começa a ler esses caras, e aí óbvio, né, que talvez o mais expoente de todos, que é o Maquiavel, né, quando ele escreve lá O Príncipe, né, quando você começa a ler esses caras, algumas coisas começam a fazer sentido na relação como você enxerga o Estado. Né? E aí, quando a gente fala o Estado, ele não é ele é abstrato, né? É o Estado. Quem é o Estado? Dá para segurar? Não dá. O Estado é ciente, mas ele também é concreto. Porque quando eu estou falando do Estado, eu estou falando de Jair Messias Bolsonaro, mas eu estou falando também de Tainá de Paula, de Thaís Exatamente. Ferreira, É Talília isso. Petroni, né? Eu estou falando de Marcelo Freixo, eu estou falando de Eduardo Paes, eu estou falando de, sei lá, Dória. E aí, Essa, essas mulheres que você citou aí no começo, né? Thaís Ferreira, Tainá de Paula, muito também fruto do fenômeno Marielle, né? Do e Marielle, pós-2018. inclusive, o caso Marielle ele é mais emblemático porque o caso Marielle é o Estado contra o Estado. É quando o Estado Sim, mata o Estado. sim, Não está provado, mas a gente sabe que ali tem, né? Spy versus Spy. Né? Então, quando eu estou falando que Tainá de Paula, Thaís Ferreira, Talília Petroni, Mônica Francisco, aquela que veio candidata à prefeitura pelo PSOL. Não, é a Mônica Renata, né? Francisco. Não é Renata. Renata? Renata. Renata. Qual é o sobrenome dela? Me perdoe. Peraí. É que Renata Souza. Renata Renata Souza, Souza. isso. Essas pessoas são o Estado. Mas aí quando Sim, eu falo Vitor Del Rey, quando eu falo Catiuxa, quando eu falo Catiuxa Ribeiro, quando eu falo Djamila Ribeiro, quando eu falo Silvio de Almeida, quando eu falo, sei lá, Camila Alves, que acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, essas pessoas não são o Estado. Sabe, sim, sabe qual é que é uma diferença muito estranha, mas que também é muito emblemática, né? Porque se você coloca a Tainá de Paula do lado da Catiuxa Ribeiro, de um lado tem um Estado, de outro lado é a sociedade civil. Então, quando sim, eu cobro a Tainá de Paula, eu estou cobrando o Estado. sim, Quando eu elegi a Tainá de Paula e eu trabalhei para que ela fosse eleita, a gente tirou a Tainá de Paula da categoria de sociedade civil e fez dela o Estado. E aí eu não posso mais me relacionar com ela na categoria Tainá de Paula.
É, minha amiga, troca WhatsApp, Thaís Ferreira, a mesma coisa, mas agora essas pessoas são Estado. Por Sim. exemplo, a Joyce Trindade, né, que assumiu a Secretaria da Mulher aqui do Estado do Rio. Ela tem 23, 24 anos, salvo engano. Né? Trabalhou na República por indicação que eu fiz, porque um amigo trabalhava lá. Hoje, essa menina, perdão, menina, né? Mas essa mulher, Joyce Trindade, é o Estado. E ela tem poder. A Tainá de Paula agora tem poder, a Thaís Ferreira agora tem poder, a Joyce Trindade agora tem poder, a Thalíria Petroni tem poder. Por quê? Porque elas têm a caneta na mão. E elas são o Estado. Então, como é que eu me relaciono com ela? Como eu me relaciono com o Estado? Se está fazendo a coisa certa, eu bato palma e incentivo. Se está errado, eu tenho que cobrar. Eu não tenho essa de... mas é parceiro, é brother, é preto. Tem que cobrar, é o Estado. Sim. Tá lá. Sabe dentro desse contexto que você falou, deputado federal? Salário de deputado federal, que é o salário da Thalíria Petroni, do Marcelo Freixo e por aí vai, 40 mil reais. Sabe qual é o salário do vereador? 17, 18, 20 mil reais. Essas pessoas que eram nossos amigos, quem no Brasil ganha isso, balada lá para mais barato, beber cerveja barata, hoje estão pegando 20 pau por mês. E eles são um Estado. E a gente precisa tratá-los na medida do Estado. Mas, óbvio, eles são pretos, eles sofrem os atravessamentos do racismo que tem dentro da política, eles dependem, né, de outras forças para poder aprovar alguma coisa. Tainá de Paula e Thaís Ferreira, tipo, andorinha só não faz verão. E elas não fazem verão sozinhas. Mas elas conseguem fazer muita coisa. Mas elas dependem de uma série de outras conjugações. E aí, muito ali, né, na habilidade delas duas de fazer coalizão para poder andar. Mas, via de regra, elas são um Estado. E a gente precisa demandar as nossas políticas para onde a gente acha que terá mais possibilidade de aceitação, que é nessas pessoas que são pretas, que se elegeram com um discurso preto, dizendo que nos representariam, que brigariam por nós, e a elas cabem levantar as nossas pautas e carregar nossas bandeiras. Mesmo que ao final do mandato elas não consigam emplacar nada que a gente precise, é super importante que a gente fiscalize para, primeiro, dar sustentação. Elas precisam ser sustentadas pela gente e precisam ser fiscalizadas pela gente, porque elas são um poder legislativo. E cabe a nós fiscalizar o legislativo. Óbvio que isso também é um atributo do judiciário. Mas, como nós votamos, naturalmente a gente tem que acompanhar. Então, eu gosto de ciência política, como vocês podem notar. Eu estou concluindo o meu mestrado em administração pública, também pela FGV, e estou começando a minha pós-graduação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts em tecnologia e inovação. Então, eu sou esse cara que está ali nas ciências sociais, que adora ciência política e que é fascinado por tecnologia. Então, eu tô... Tá on, né? Tá on, tá totalmente on. Não, eu tô aqui tentando não enlouquecer. Porque, assim, para vocês pensarem, vamos pensar politicamente. Vocês lembram quando vocês iam no metrô ou na Supervia e vocês pegavam o dinheiro da passagem e ia na bilheteria e alguém te dava um bilhete e você dava o dinheiro? Então, essa pessoa vai ser substituída, porque você passa o Rio Card, não precisa mais dela. Não, já está sendo, né? Cada vez menos. Então, essa pessoa que sempre está lá do outro lado pegando dinheiro era uma pessoa preta, que está desempregada. Por quê? Porque a tecnologia colocou ela desempregada. Exatamente. Deixa só eu aproveitar um gancho do que você falou. Você deu uma explicação, assim, das melhores que eu já ouvi sobre quem é Estado, né? E isso é central, assim, em qualquer conversa que a gente comece a ter sobre política. Você falou aí de Tainá de Paula, de Thaís Ferreira, falou de todas essas manas pretas que, como você bem disse, lembrou, foram eleitas por nós, sentavam com a gente para beber até outro dia desse, continuam sentando, não estão sentando nesse momento por causa de pandemia, mas elas são ainda extremamente acessíveis, né? Mas, assim, eu tenho ficado extremamente preocupada com essa postura, para mim, muito inerte da nossa esquerda com relação a tudo que está acontecendo. Como se eles fossem nós. A impressão que eu tenho hoje de ver eles postando e fazendo hashtag é que eles estão no lugar errado. Porque, assim, se eu vejo um desgoverno do tamanho que a gente está vivendo,
um genocida no poder, de acordo com a minha percepção de humanidade. Dentro do que eu penso que seja humanidade, eu tenho a percepção, que pode estar equivocada, e eu quero fazer essa troca também com você, de que há um genocídio em curso. E se há um genocídio em curso, essas forças progressistas estão me apavorando mais do que a força do outro lado. Porque forças progressistas que fiquem sentadas fazendo hashtag postagem, assim como eu estou fazendo, que eu não estou no lugar do Estado, sabe? Me preocupam demais, me preocupou demais que a gente precisasse do Lula com quase 80 anos para vir fazer um discurso para que algum movimento Mobilizar. progressista começasse a acontecer. Você entendeu? Cadê as nossas lideranças? Quero trazer 3 coisas. A primeira coisa foi a fala que mudou a minha vida. Eu ouvi uma vez o Ariovaldo Ramos falando que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que vão ver a história e vão participar dela como ouvinte ou como alguém que vai ver a história, e as pessoas que vão fazer parte da história e que vão ser protagonistas. E que a gente precisava escolher em qual dos 2 lados a gente gostaria de estar. Eu escolhi estar do lado de quem vai fazer a história e não de quem vai ver o trem o trem da história passar. E assim, não tem problema nenhum você ficar só vendo o trem da história passar. Tá errado, não. Você passou por 350 anos de escravidão, você não consegue nem descobrir quem é o seu avô, porque apagaram tudo. Então, se você só quiser ficar sentado no trem da história se beneficiando, se tu for preto, irmão, tá tranquilo, pode fazer isso aí, não tem nada de errado. Só que existem algumas pessoas que precisam tomar a rédea da história e, de alguma forma, influenciar para levá-la para o direcionamento certo. Então, o Ariovaldo Ramos, o primeiro assentamento, e aí eu deixo essa pergunta para vocês: vocês querem ser pessoas que vão estar sentadas no trem da história ou vocês querem ser os maquinistas do trem da história, conduzindo os direcionamentos e os apontamentos para onde esse trem vai? É uma escolha pessoal, eu fiz a minha. Esse é apontamento número 1. O apontamento número 2 é sobre a esquerda. E aí eu trago uma reflexão comigo desde 2016, que é a respeito do aperfeiçoamento do Estado. Existe um grupo de pessoas que pode esperar 10 anos o Estado se aperfeiçoar. Tem gente que pode esperar o Bolsonaro ficar no governo 10 anos, da esquerda, só estou falando da esquerda. Por exemplo, a gente tem um grupo de amigos que, se agora tivesse tido uma dor de dente, um grupo de amigos nossos, preto, classe CDE, favelado, que se tivesse sentindo uma dor de dente agora, o que vai fazer é tentar curar com algum remédio, não vai conseguir. Aí ele vai para o UPA. Quando ele chegar no UPA, não tem tratamento dentário. O médico vai chegar para ele e vai falar assim: ó, você tem 2 opções: tomar uma bezetacil e daqui a pouco ter que voltar, porque o efeito acabou, ou arrancar esse dente, para você não sentir mais dor. E aí você vai e pergunta para o médico assim: pô, mas dá para tratar, não dá? Ele: pô, claro, dá para tratar. No máximo isso aí é um canal. Só que aqui não faz tratamento e um tratamento de canal é R$ 450. O que você escolhe? A nossa galera vai falar assim: cara, arranca porque eu não aguento mais sentir dor e eu tenho que trabalhar amanhã de manhã. Existe um outro grupo que também é amigo nosso, que é de esquerda, que é branco, que é classe A e B, São Salvador, Faria Lima, sei lá. Josi, fala um lugar bonito aí do Espírito Santo onde a galera de esquerda branca rica fica. Josi é a próxima mestra chegando aí no rolê também. Mas, enfim, tem esse grupo de amigos nossos, brancos, classe média alta, que, se tiver sentindo uma dor de dente agora, vai pegar a sua carteirinha do médico, vai num dentista que vai atender agora e vai dizer: eu vou te dar esse remédio para você parar de sentir dor, amanhã você passa aqui, eu te dou um atestado médico para você ir trabalhar e a gente faz o tratamento para você. É só um canalzinho, ou nem tem canal, né? Porque gente rica não chega a ter canal. Não, é só uma carizinha que a gente vai tratar. Essa segunda galera pode esperar o Estado se aperfeiçoar. Por que pode esperar o Estado se aperfeiçoar? Porque os filhos não vão estudar em escola pública, vão estudar na escola da burguesia, que eles batem o tempo inteiro. E aí, qual é a escola da burguesia? Santo Inácio, São Camilo, PH, Escola Parque, Eleva. Eu estou falando só as do Rio, porque eu conheço as do Rio. Essa galera não vai precisar de botar o filho na escola pública. Então, pode esperar o ensino público melhorar daqui a 10 anos, que está tranquilo. A outra galera, essa mesma galera, também não precisa esperar o hospital público melhorar a saúde, o SUS. Por quê? Porque vai para o Copadó, vai para a Rede Dó, vai para o Sírio-Libanês, vai para o Albert Einstein, vai para qualquer coisa particular que não precisa ficar lá com o pobre.
Por quê? Porque eles são brancos, de esquerda, mas eles são classe média. E gente que está assim pode esperar a saúde pública 10 anos melhorar, porque nunca precisou e nem vai precisar da saúde pública. Esses nossos mesmos amigos não precisam de cota social e nem racial, porque eles estudam nos melhores colégios. Depois ainda mete um cursinho. Então passa para medicina, para engenharia, para astronomia, vai trabalhar na NASA, vai estudar no caralho A4 lá, que eles não precisam esperar. Então, é essa esquerda que você está falando que nos causa revolta. Por quê? Porque eles não precisam do aperfeiçoamento do Estado e eles imprimem na gente esse peso de um Estado que não funciona para a gente. E aí não é uma fala de quem não acredita no Estado. Eu não sou liberal. Eu acho mesmo que o Estado tem que melhorar e atender a gente. Só que, não dá para ficar esperando. Então, a gente produz outras soluções enquanto cobra o Estado que ele se aperfeiçoe e que ele melhore, porque é o papel dele servir a gente. Só que, por exemplo, se a minha mãe ela tá com problema de psoríase, que é uma doença, né? Aí para você não achar que minha mãe é leprosa nem nada, a Kim Kardashian, milionária, rica, também tem. Então, tipo, a minha mãe é igual a Kim Kardashian, beleza? Então, a minha mãe tá com psoríase, que é uma doença emocional, e assim, se minha mãe precisar ir pro médico, eu vou mandar minha mãe, eu vou pagar, cara. Porque eu não vou fazer minha mãe se submeter à UPA. Eu não vou. E por que eu não vou? Porque eu não acredito no SUS? Porque eu sou contra o SUS? Não, porque é minha mãe e eu não quero ver ela sofrer. Então eu prefiro gastar um dinheiro do que ela ficar sofrendo lá. Mas eu estou aqui dizendo que a gente precisa fazer políticas para melhorar o SUS. O SUS, na pandemia, mostrou que é um dos sistemas mais maravilhosos do mundo. Se não fosse o SUS, a gente estava muito ferrado. O SUS é lindo, é maravilhoso, mas ele precisa melhorar. E a terceira via que eu iria deixar para a gente de reflexão é essa ideia que a gente tem de que é sempre o outro que tem que fazer. Porque a gente não gosta do white savior, né, do branquinho salvador. Mas, em algumas vezes, a gente produz esse white savior. E quando é que a gente produz esse white savior? Quando a gente fica esperando que o outro faça. Aí eu me lembro da frase que eu ouvi da minha professora de diversidade contemporânea na 8ª série, que a frase era: o que é do interesse de todos, ao mesmo tempo não é do interesse de ninguém. Ou seja, tem um buraco na rua, é do interesse de todos que aquele buraco seja fechado. Ao mesmo tempo, não é do interesse de ninguém. Por quê? Porque eu acho que é um problema da prefeitura. A prefeitura acha que não é um problema dela, que não é um problema da prefeitura, que é um problema do governo do Estado. O governo do Estado, por definição, não acha que é um problema dele, que é um problema do governo federal. O governo federal, por sua vez, acha que é um problema da prefeitura. A gente acha que é um problema do vizinho, porque quem fez aquele buraco foi ele. E aí tá vazando água, tá todo mundo sem água, mas tá todo mundo olhando pro buraco e achando que é o outro que tem que resolver. Então, a gente fica nesse posicionamento de achar que quem tem que resolver é o Freixo, é a Thaís Ferreira, é a Tainá de Paula, e a gente, às vezes, acaba esquecendo de produzir as nossas próprias soluções. Eu faço politicamente, que é a minha forma de contribuir e fazer com que vocês vejam e pensem política de uma forma diferente, entendendo todos os processos que nos cercam e que influenciam na nossa tomada de decisão. Agora eu estou criando um movimento chamado Não Sou um Robô, que é uma ideia de como a gente consegue garantir eleições limpas e seguras no ano que vem. E a gente sabe que o Bolsonaro nadou de braçada com um monte de robô que eles produziram para espalhar fake news. Então, como a gente se previne? Então, é um movimento chamado Não Sou um Robô. Se você quiser aderir a esse movimento, me procura, @VitorDelRey, e vamos para frente. Então, eu acho que são esses três. Número 1 é escolher em que lugar do trem você quer estar no trem da história, se você quer ser o maquinista ou se você só quer ficar sentado e vendo a história passar. Número 2, entender que a gente espera o aperfeiçoamento, a gente cobra o aperfeiçoamento do Estado, mas ao mesmo tempo a gente produz soluções. E aí um exemplo muito claro disso é afroempreendedorismo, movimento Black Money, Quilombo e uma série de outras iniciativas. E número 3, o que é do interesse de todos, ao mesmo tempo não é do interesse de ninguém. Ou a gente arregaça as mangas e produz as nossas próprias soluções, ou a gente vai ficar à mercê de um branquinho salvador, que aí às vezes é o Freixo, às vezes é o Lula, às vezes é o Boulos, às vezes é a Manuela Dávila. A gente sempre está pegando um branquinho e colocando no status do nosso grande salvador. A gente preto, consciente. Por exemplo, a gente nunca celebrou o Paulo Paim.
que é preto do PT lá no Senado fazendo política pública para preto desde sei lá quando. A gente nunca celebrou a Benedita, mas a gente viu fazendo hashtag com branco do PT, branco do PSOL e branco do PCdoB. Eu acho que a gente tem que fazer autocrítica também e produzir novas soluções e novos heróis. E esses heróis precisam ser pretos. Sim. Assim, eu entendo tudo que você está falando, mas ainda fica esse questionamento para mim, voltando naquela sua explicação anterior sobre quem é o Estado, sabe? E a partir do momento que você assume estar desse lado do Estado, você assume com isso também o ônus e o bônus, né? Você falou aí do salário dessa galera e tem o bônus, né, de estar nesse lugar do Estado. E isso, para mim, não é muito passar a responsabilidade, é porque essa responsabilidade, de fato, existe, né? E, para mim, ela está chegando no ponto do humanitário, que é quando você começa a precisar acionar forças humanitárias. A gente está chegando num ponto aqui no Brasil que a gente já não está mais nem conseguindo atuar no campo do Estado. A gente já está precisando ir além e ir para essas organizações aí que tentam regulamentar o que acontece no mundo, né? Não, Catiuxa, assim, e tem uma outra coisa de você ser o Estado e ser preto, é que você é, mas não é, porque você é preto. E isso Sim, é tão verdade que mataram a Marielle, né? Então sim. quer dizer muita coisa? Quer. Mas também não quer dizer muita coisa, porque aumenta as chances de você ser assassinado por conta das bandeiras que você levanta. E aí o grande exemplo disso é a Marielle, mas a gente também teve aquele que era deputado federal, Jean Willis, que abdicou do seu mandato e sumiu, foi embora. Tem essas auguras de ser preto e ser o Estado. Conversa com a Benedita, quanto veneno ela não já passou por ser o Estado na vida. Acho que tem essa outra faceta também, né? Sim. Vamos para a gente avançar e conseguir falar de mais coisa. Dá um panorama para a gente do dia de hoje. Você começou falando aí que o dia de hoje foi agitadíssimo. Eu sei Nossa, algumas mano, coisas que não tem aconteceram, mas eu noção. não sei se eu sei de tudo que você está pensando aí, que você viu aí Tá, vamos acontecer. lá. O que aconteceu hoje? Eu tenho falado no Politicamente, aí quem nunca viu tá gravado no IGTV do meu Instagram, e aí você pode acompanhar. Aí é o episódio 22, 23, 24 e 25. Eu tenho Vou colocar falado de aqui uma. o politicamente. Beleza, eu tenho falado de uma decisão que saiu, né? É muito confuso, mas é muito fácil de entender. Luiz Edson Fachin, ministro do STF, do nada resolveu se manifestar a respeito de um pedido que a defesa do presidente Lula entrou no STF em 2018. Qual era o pedido? O pedido era que se anulasse todas as sentenças proferidas pelo juiz Sérgio Moro a respeito do paciente, como eles chamam, Luiz Inácio Lula da Silva. Por que a defesa pediu? Pediu porque alegou que as acusações que foram feitas pelo Lula, elas não deveriam ter sido julgadas na 13ª vara. Olha que interessante, 13ª vara, Lula e PT 13. A 13ª vara em Curitiba. O Luiz Edson Fachin ficou sentado sobre esse pedido desde 2018 e aí, há 2 semanas atrás, ele resolveu emitir uma decisão e deu favorável ao Lula. O que isso significou? Isso significou que a prisão do Lula tinha sido ilegal, ele ficou preso, não deveria ter sido preso. Significou que todas as sentenças e não acusações contra o Lula foram anuladas e ele voltou a ser elegível. Então, ele já deveria ter podido participar das últimas eleições de 2018, mas a manobra do Moro com Bolsonaro era tirar ele das eleições. Então, ele voltou a ser elegível e o processo dele voltou a estaca zero. Tem que começar de novo. Né, do tipo, analisar acusação e defesa, não começar do zero necessariamente, mas analisar acusação e defesa, e a partir disso ver se as sentenças eram reais, se o juiz mudaria, um outro juiz, uma outra forma de ler, ele poderia mudar ou manter. E aí o processo, o Fachin mandou para Brasília. Só que tinha um outro pedido da defesa do Lula que caiu na segunda turma. O STF, eu não sei se ele tem terceira turma, mas ele tem a segunda turma, e aí tem alguns processos que eles vão para a segunda turma. Qual era o processo da segunda turma? Era para julgar se o Moro era suspeito
nos julgamentos contra o Lula. O que era suspeito? Se ele julgava com imparcialidade. Ou seja, o que é suspeito? Como é que uma pessoa é suspeita? Por exemplo, tua mãe faz uma torta de limão e aí manda você provar e dizer assim, você é suspeita para dizer que a torta é boa. É tua mãe? Óbvio que você vai dizer que quer tomar um pranchadão. Tu vai dizer que a torta é boa. Até se ela for gosto de sabonete, tu vai dizer que ela é boa porque é mamãe. Né? Então, a defesa do Lula dizia que ele era suspeito porque ele tinha ligações com o Deltan Dellaiol, que eram os procuradores do Ministério Público lá também do Paraná, e eles trocavam mensagem, atuavam juntos, então não tinha imparcialidade, era parcial. Então, as decisões deveriam ter sido anuladas porque o juiz não era imparcial. No mesmo dia que o Fachin deu ganho de causa para o Lula, o Gilmar Mendes, conhecido como o Porco, colocou o julgamento da suspeição para rolar. E aí faltava um voto do ministro Lewandowski, que ganhou o prêmio da Educafro de branco honorável. Educafro tem dessas coisas. Ganhou o prêmio de branco honorável. Aquele outro lá, boladão, que prendeu o bolsonarista, Alexandre, também ganhou o prêmio de branco honorável. Mas, enfim, e aí o que aconteceu? Voltou, o Gilmar Mendes colocou o julgamento em questão, votou o Lewandowski, que votou dizendo que o Moro não era suspeito, e votou mais alguém que eu não me lembro agora. Eu acho que o próprio Alexandre de Moraes. E aí o julgamento ficou empatado em 2-2, e são 5 ministros na segunda turma. Faltava o voto de Minerva, que era o voto do juiz, do ministro da STF, que tinha sido indicado pelo Bolsonaro, que era o Nunes Marques. Ele pediu vista. O que é pedir vista? É quando você diz assim, olha, eu ainda não tenho elementos o suficiente para proferir meu voto, eu preciso de mais tempo. Morrendo de vergonha de estar falando isso, porque a Dione Assis acabou de entrar na live, é uma das advogadas mais brilhantes do Brasil, e eu espero não falar uma besteira aqui. Mas sigamos. Data vênia, doutora. Com a devida vênia, eu vou continuar a proferir o meu voto. Vamos lá, com a devida vênia. Mas, enfim, o Nunes Marques pediu vista. E aí, o que eu expliquei, não, o que era vista. E aí, hoje, ele mandou... Eu vou falar isso, mandou um WhatsApp, mas ele comunicou que ele, beleza, já li tudo que eu precisava, estou pronto para votar. Quando quiser colocar o julgamento de volta em pauta, na segunda turma, a gente pode ir que tá suave, né? Tem um grupo de WhatsApp lá da segunda turma, ele mandou o WhatsApp lá, a figurinha, tô pronto. Meu Deus, Paulo e a Vafa online. Sangue de Jesus tem poder. Vafa, minha comunista favorita. Paulo! Meu irmão branco de São Paulo. Fael Victor, cientista político. Ai, meu Deus, só tem gente braba nessa live. Tô morrendo de medo. Mas vamos continuar, porque, né, eu não pago pau pra ninguém e não arrego. Vamos nessa. E aí, o Gilmar Mendes colocou o bagulho para votar hoje. Não, beleza, tu tá pronto para votar? Então, beleza, bota o bagulho na pauta e vamos votar. E aí, o Nunes Marques, ele é considerado um juiz garantista. Gione, me corrija se eu estiver errado. Mas um juiz garantista, via de regra, ele é um juiz que ele garante o direito sempre da vítima, né? Então, se ele tiver que julgar a favor de quem está sendo acusado e do acusador, ele vai ser garantista, ele é a favor de garantir os direitos de quem está sendo acusado. Então, todo mundo tava lá suave. Não, ele vai votar, vai dizer que o Moro tá errado a favor do Lula, porque ele é garantista, e beleza. Aí o mano começou a preferir um voto, e eu tava ouvindo o voto, eu falei, caraca, mano, o maluco tá rasgando o Moro. O Nunes Marques lá rasgando o Moro, falando, eu falei, cara, beleza, tá dado. Maluco largando o aço. Aí no final do voto ele vai e fala que ele é a favor do Moro. Aí eu, mano, não entendi nada. Aí o Gilmar Mendes ficou boladão. O Gilmar Mendes veio de voadora nos peitos do Nunes Marques. Tá, gente? Vocês conseguem ver no YouTube. Né? O Gilmar Mendes veio, 50 minutos de voadora. Sabe aquela voadora do Mortal... Quem jogou Mortal Kombat sabe. Aquela ser pra trás, ser pra frente, que ficava assim com as perninhas nos peitos. Aquela mesmo. Nos peitos lá do Nunes Marques. E aí... Só que tem uma coisa, tem uma frase, eu falei numa live que eu estava fazendo, narrando o julgamento ao vivo,
tem uma frase no futebol, eu não sei quem fala, mas tudo bem, que costuma dizer que o jogo só acaba quando termina. Só Sim. acaba quando o juiz apitou, mano. O juiz apitou, acabou o jogo. Tá 5-0, mas falta 5 minutos para acabar, dá para virar. Dá para virar. O jogo só acaba quando termina. E no STF, você pode alterar o seu voto. O julgamento só acaba quando termina. E o julgamento não acaba quando o último a votar termina de votar. Acaba quando o responsável, né, o presidente lá do bagulho, bate o bagulho lá e diz, ó, galera, alguém mais quer falar, mudar o de voto? Você pode mudar o voto. Se todo mundo ficar quieto, ele bateu o bagulho lá, acabou. E aí, Carminha salvou todos nós. Carminha salvou o dia. Ministra Carmen Lúcia veio, pediu a palavra e simplesmente alterou o voto dela. Ela que tinha votado a favor do Moro, mudou o voto, votou a favor do Lula e Lula está livre. Agora, de fato, a gente pode dizer Lula livre. Por quê? Porque de fato e de direito. Porque agora o julgamento foi anulado. Antigamente tinha sido anulado as condenações, não o julgamento. Agora não tem julgamento contra o Lula. Para ter, alguém precisa ir lá, fazer uma inicial, protocolar lá na primeira instância, sei lá, o Lula não tem foro privilegiado, tem que ir lá na primeira instância, protocolar e começar o processo de novo. Mas tem uma coisa que Johnny pode explicar muito bem, que é a respeito da pena prescrever. Se você tem menos de 18 anos, salvo engano, e mais de 70, salvo engano, se você é condenado por uma pena de 10 anos, ela só pode ser cumprida por 5. Porque você... Que plot twist. Valeu. Valeu, Thalitinha. Se você tem menos de 18 e mais de 70, a sua condenação ela é quebrada ao meio. Então, se você tem que pagar 4 anos numa condenação, você só paga 2. Porque você está nessa brecha aí da lei. E o Lula passou dessa brecha. Então, por exemplo, a maioria das condenações do Lula são condenações de 7, 8 anos. Como esse processo é de 2016, tudo já prescreveu. O Lula está definitivamente livre e apto a disputar as próximas eleições. Foi isso que aconteceu hoje, assim, explicando em... Mas aí o que vale a pena entender é qual é o aspecto político disso tudo. Ficou provado que o julgamento do Lula e as suas condenações foram condenações políticas e não na letra fria da lei. Você pode não gostar do Lula, você pode achar que ele é ladrão, eu acho que ele é ladrão, roubou meu coração, assumo. Você pode achar tudo, mas não dá para negar que o julgamento dele foi político. Sim. Foi político. O Moro julgou, o Moro tinha conchavo com Deltan Dellaiol e a galera da Lava Jato, fizeram o vazamento de áudio sem autorização, interceptação, né, que é o famoso grampear, sem pedido legal nem nada, fizeram... Entregaram em primeiro lugar, em primeira mão, para a Rede Globo de televisão. Exatamente. Aí a gente teve o fenômeno da Vaza Jato, que mostrou isso, né? Então, o que aconteceu foi provado que, politicamente, que é o nome do meu quadro, o Lula teve um julgamento que não foi pelas vias legais. Agora, se você está na live e você acha que o Lula é um ladrão, que tem que ser condenado, você está livre, porque voltou do zero, para entrar com uma ação pedindo a prisão do Lula. Mas aí vai ter que bancar o processo e vai gastar maior grana. Mas você pode fazer isso porque você tem direito de fazer. Mas, assim, a novidade é o Lula tá livre. Agora, de fato, as pessoas podem dizer Lula livre. De fato e de direito. Hoje, pelo menos, o Coiso tem uma diarreia, né? Só hoje, pelo menos. Agora ele deve estar em condições. Mas, assim, hoje teve uma coisa que ele fez. O que ele fez? Ele deu posse ao ministro da Saúde, na surdina, não era ato oficial, no sentido de estar na agenda, não avisou para ninguém, ele mandou um WhatsApp pro cara, ó, vem cá que eu vou vacinar teu barato aqui, corre logo, pega o elevador e vem para cá. O maluco saiu correndo, entrou, mas entra pelos fundos para ninguém te ver. Deu posse pro cara do Ministério da Saúde e criou o Ministério pro Pazuello. E já impulsou o Pazuello também. Qual era a jogada? O Pazuello é processado, falei ontem, no Politicamente, e ele não pode perder o foro privilegiado dele. Então, o Pazuello está ocupando uma secretaria com status de ministério e vai ficar cozinhando aí para não ser preso até acabar o mandato do Bolsonaro e ele virar um cidadão comum, civil. E aí ele vai ser julgado na primeira instância e vai rodar.
Pode ser, ele pode não rodar hoje, o Bolsonaro pode ser eleito de novo e ele ficar mais 6 anos aí de boaça, mas uma hora a conta vai chegar. A conta do Moro chegou. A do Deltan Dallagnol vai Exatamente. chegar. Aquele rolê que a justiça tarda, mas não falha, é real. Eu É. acho que ela falha para preto, mas hoje a gente viu ela funcionando. Teve uma pergunta aqui se o Moro vai ser penalizado. Vai. O Moro vai ser penalizado. Johnny, se você estiver aí, com certeza você sabe, não eu, mas haverá uma penalidade para o Moro, e aí que é o xadrez político, né? O Moro está fora das próximas eleições. Porque ele será penalizado, se tornará ficha suja e não pode disputar a eleição. Teve Se alguém do direito estiver aqui também, não só a Johnny, por favor, ajude-nos. Teve alguma coisa referente a Aécio Neves também hoje, não teve? Não deu O tempo de Aécio Neves se deu bem, né? Pô, as acusações contra ele foram arquivadas. A Aécio Neves está de volta ao jogo político de novo. Pois é. Parece cocaína o Aécio Neves, mas é só tristeza. Parece. Como disse bem o isso. Renato Russo, Legião Urbana, parece cocaína, mas é só tristeza. É bem isso. Mas, assim, uma das coisas que eu botei aqui para a gente trocar também, que eu acho que é uma coisa muito central dessa conversa, é assim, a gente fica falando nas redes sociais, reproduzindo essas hashtags fora Bolsonaro, e eu sempre paro para analisar, para entender se isso de fato tem algum poder político e se isso reverbera de alguma forma. É claro que a gente sabe o poder das redes sociais hoje, né? Mas o que eu estou te perguntando, assim, o que eu queria trazer para a conversa agora nesse momento é assim, a família parece que está muito bem estruturada, muito bem consolidada e totalmente articulada ali dentro daquela estrutura, incluindo o Centrão, incluindo, sei lá, mais o Gabinete do quê. ódio, né? Exatamente. E muito bem preparada, inclusive, para a próxima eleição, para o próximo pleito. Essa é a minha percepção. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho do que você enxerga disso e o que você acha que a gente pode fazer para além desse fora Bolsonaro, que para mim está totalmente esvaziado. Assim, você ficar usando, pegar foto de BBB, colocar hashtag fora Bolsonaro embaixo, dar bom dia e pedir para falar hashtag fora Bolsonaro. Eu não estou conseguindo entender que movimento político é esse que a gente está tentando, todo mundo perdido, construir na internet. Então, esses movimentos que são da sociedade civil, eles têm um efeito... e aí talvez a minha resposta seria sim e não, porque, por exemplo, o que culminou o impeachment da presidenta Dilma? Se você estuda ciência política, o impeachment ele precisa acontecer pelo menos 3 coisas. Número 1, mobilização popular contra o presidente, porque ele perde base aliada e fica feio defender se você é um deputado e senador. Segundo, você ter na mão a casa, e aí a casa é a Câmara dos Deputados. Por que o Bolsonaro nunca sofreu um impeachment, mas tem um monte de pedido lá? Porque o Rodrigo Maia nunca aceitou, porque era parceiro dele. Esse que está aí, muito menos. Mas cabe lembrar que o presidente Lula teve 73 pedidos de impeachment protocolado e nunca foi aceito. O presidente Fernando Henrique Cardoso, 92 pedidos de impeachment protocolado e nenhum foi aceito. Só a Dilma que foi aceito. E aí você tem que ter gente na rua e mobilização na internet, base aliada na Câmara dos Deputados principalmente, e um problema na economia. O Bolsonaro tem um problema na economia, mas ele tem o Congresso na mão e ele tem um segundo fator. Ele tem uma pandemia do coronavírus que as pessoas não podem lotar junto. Se lembra daquele 1 milhão de gente na rua, na Cinelândia, gritando fora tudo, fora Dilma, fora PT, fora todo mundo? O que aquilo passa? Quando você coloca 1 milhão de pessoas na rua e você, por exemplo, 1 milhão de pessoas na Cinelândia, isso passa uma mensagem para os deputados federais que foram eleitos no Rio de Janeiro. O que isso passa? Olha, que a população do Rio de Janeiro que me elegeu é contra esse governo que está aí. E se eu votar a favor desse governo, eu estou dizendo que eu sou contra eles. Então, eu sou até a favor da Dilma, mas entre a Dilma e me eleger na próxima eleição, eu me eleger, dá-se a Dilma. A Dilma rodou porque ela não tinha... O Eduardo Cunha, né, aceitou o pedido. E vocês lembram a votação lá? Por Deus, pela família... Aí o Bolsonaro pelo Ustra, não sei o que lá. Então, é isso. Essas mobilizações, elas têm um efeito
de provocar algum tipo de tensão. Eu não acho que o mundo vai ser salvo pelas hashtags e pelas petição, ou nota pública, sei lá o que. Eu acho que isso é coisa de branco, assim, classe média, São Salvador, que não come carne e acha que é a pessoa melhor do mundo porque não come carne e vai de bicicleta para o trabalho. Mas vai de bicicleta para o trabalho porque é 20 minutos pedalando. Quero ver de Nova Iguaçu a Ipanema de bicicleta. É outra coisa. Exatamente. Né? Vamos lá. Exatamente. Então, mas tem esse apelo de fazer engajamento. Então, se a hashtag sobe, e aí um exercício que eu tenho feito todos os dias, eu acordo, obviamente faço lá minha meditação, tudo direitinho, e escovo o dente, tomo meu copo de café, vou ver qual é a escalada na Rádio CBN, que são os assuntos do momento, e depois vou ver quais são os trend top do Twitter. Quais são os assuntos que a galera mais está falando? A galera mais fala de K-pop, gente. K-pop. BBB, né? BBB 21, né? BBB nem tanto. BBB, quais são os dias que a galera fala muito de BBB? Domingo e quarta-feira, porque a eliminação é na terça. Quer dizer, domingo, segunda e terça. Quarta nem tanto. Eu fiquei espantado, porque, por exemplo, a Carol Conká, né, Mamacita, né, que a gente gravou um programa junto, assistam, super indico, eu, Mamacita, Emicida, a Nina Silva e a... Droga, esqueci o nome dela. Mas eu vou lembrar. Assista, foi um programa legal pra caramba, Mamacita. Quando a Mamacita saiu, eu achei que ela seria o trend top do Twitter na semana. No outro dia, ela nem aparecia entre os 30 maiores assuntos. Quando a Lumena saiu, Lumena também, gente boníssima, conheço aqui do de Salvador, mas conheço ela aqui do Rio, parceira, gente boníssima, intelectual. Né? Também não falaram nada sobre ela. Né? Então, Big Brother não é lá essas coisas. Mas K-pop está sempre no top do Twitter, futebol e alguma coisa de política. Agora, a galera do Bolsonaro está subindo hashtag. Tem uma hashtag que está sempre no trend top, que é Bolsonaro tinha razão. Todo dia, Bolsonaro tinha razão. Essa mobilização faz com que os eleitores do Bolsonaro continuem engajados e ganhando cada vez mais adesão. No momento onde a gente não pode ir às ruas, essa é a nossa única solução. Então, tem que usar. Mas aí o que eu tenho feito é como é que a gente faz diálogo com pessoas que não vão olhar os trend top do Twitter, nem sabe usar Twitter, são alheios, são ignorantes à política, não no sentido de burro, mas de ignorar, né? São ignorantes no sentido de ignorar, que é o famoso vira-voto. Porque o profeta Mano Brown já tinha dado um papo lá em 2018. Ó, vocês não vão ganhar, vocês esqueceram da favela, tem que voltar para a base, e até hoje a gente não voltou para a base. Até não hoje. voltou e chega em 2022. Chega em 2022 essa galera vai votar de novo. O Mano Brown é um cientista político sofisticado, nato. Assim como Carolina Maria de Jesus, está ali no mesmo... Ele deu papo e a gente não fez até agora. E aí tem eleição ano que vem. Aí quando faltar um mês para eleição, a gente vai ficar igual uns loucos querendo virar voto de novo. Mas... assim, da nossa galera de quem eu acompanho, né, aqui eu tenho, mesmo na pandemia, fazendo lá as suas restrições, quem eu vejo ter essa penetração hoje na favela, que representa o Estado hoje é a Tainá, que eu vejo ela caminhando dentro das favelas. Vejo Renê Silva, que não é Estado, mas é uma sociedade civil que eu considero organizada. É uma pessoa que hoje mobiliza de forma organizada, porque mobilizar por mobilizar, a gente também mobiliza, mas é aquela coisa, sem essa força de organização você não consegue, né? E fora do estado do Rio, eu sinceramente, eu sigo algumas páginas de algumas mulheres pretas, mulheres trans e tudo mais, que foram eleitas no Nordeste. Eu vejo pouca caminhada, pouca troca, sabe? Eu não sei muito bem qual é o entendimento dessa galera, como é que está isso. E vejo, do outro lado, uma galera que cada vez mais se especializa em usar algoritmo. É o que eu tenho visto. Eu tenho visto uma galera que já estava muito bem, que já tinha um entendimento muito à frente do nosso, de uma frente progressista, vamos dizer assim, e hoje a gente está praticamente no mesmo patamar. A única coisa que eu acho que a gente conseguiu atrair um pouquinho daqueles arrependidos que estão ali no limbo,
né? Que talvez se surgir alguém de centro aí com uma boa estampa, um Luciano Huck da vida, que nem é centro, mas não sei nem o que ele é, mas enfim, surgiu um troço desse aí, é arriscado ser levado por um troço desse, né? Enfim, aí eu também não sei o que tu pensa sobre isso, mas o meu pavor hoje é assim, a nossa galera ainda está muito distante desse domínio dos algoritmos, né? A nova praça é o digital e a gente não está nem na favela e nem no digital. O Parece que a gente problema é está que a gente conversando sempre tem. com as mesmas pessoas. Então, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer: o que está distraindo a gente? A gente sabe que tem esse problema, que é o Bolsonaro e tudo que ele representa. A gente sabe do perigo e a gente está distraído. Aí é a pergunta que não tem a resposta, né? Tá aí. O que é que está distraindo a gente de forma que a gente não consegue prestar atenção no que é mais importante? Então, novos movimentos surgiram, como MBL, como Politize, como Acredito, como Renova BR, RAP, sei lá. Esses movimentos, eles também, né, vamos concordar, nascem numa esteira branca, classe média, média alta, mas assim, o MBL tem 5 deputados federais, uma pá de vereadores e movimenta, cara, mais de 2 milhões de pessoas. Não existe um movimento preto com a capacidade de juntar no seu espectro 500 mil pessoas. Você tem vários influencers pretos com milhões de seguidores, mas você não consegue ter um movimento que junte isso. E aí eu deixo a pergunta: o que é que está distraindo a gente de forma que a gente não consegue se organizar dessa forma? E isso é muito problemático, isso é muito estranho. Você não acha que quando eles entram, né, esse tipo de projeto de governo que vem com o Bolsonaro, que vem com essa economia que está por detrás dele, ele está de frente como fantoche, vem todo esse projeto por detrás, não é um projeto que coloca a fome na nossa frente como um dado de realidade de novo, e isso, só o fato do medo da fome já é uma distração? Porque, assim, às vezes, até para esse preto de classe média, a gente sabe muito bem também que muitos desses pretos de classe média, não estou nem dizendo essa classe média alta, que pouquíssimos pretos são classe média alta. Vamos falar aqui da classe média baixa, daquele pobre remediado, vamos dizer assim, aqui mais a realidade da galera. Essa massa de pretos que conseguiu acessar a universidade com Lula, que conseguiu chegar num mestrado com Dilma, e que agora está aí no limbo, que não consegue emprego, com toda a academia que conseguiu, essa galera hoje tem o medo da fome. Não vou nem entrar no campo da favela, porque a favela ela não tem poder de articulação. Né? A gente precisa dessas frentes intelectuais com poder de articulação que consigam reverberar lá dentro da favela. Eu fico pensando se talvez não seja uma força política, se a fome não é uma força política, que essa galera sabe articular muito bem, e quando ela volta, ela tira justamente da gente o foco do que é importante. Então, isso é real, mas eu não acho que seja isso. Por quê? Porque a gente sempre foi assim. Não é de agora. Não é de agora. Isso é de muito tempo. Isso é de quando a gente comprava carro, tinha desconto de tributo lá de IPI no governo Lula. É de muito tempo essa nossa desarticulação. Eu tenho um professor da FGV que ele costuma dizer que há uma correlação muito forte entre pobreza e terrorismo. Que uma forma de você conter terrorismo é conter pobreza. Que não é bom deixar as pessoas com fome, porque tem até uma fala do Jair Bolsonaro no aniversário dele. Ele estava falando que se continuar impetrando medidas de isolamento social, as pessoas vão ter uma hora que elas não vão ter dinheiro para comprar o que comer e elas vão fazer terrorismo. Elas vão para a rua, invadir o supermercado, roubar tudo, quebrar tudo. O Bolsonaro sabe que há uma correlação entre pobreza e terrorismo e ele joga muito com isso. Né? Então, eu acho que a pobreza... A gente voltou para o mapa da pobreza, diga-se de passagem, mas acho que a pobreza não atinge esse jovem informado que é preto, que a partir do governo Lula, a PT acessou a universidade.
Mesmo que essa galera, no máximo, voltou a beber Itaipava. Voltou a beber Skol. Antes bebia Serra Malte, tomava lá uma IPA, uma EPA, sei lá o nome da cerveja, Pilsen, duplo malte, e voltou a beber Itaipava. Não, não é, eu não acho que tem a ver com medo da pobreza. Até porque o medo da pobreza nos empurraria contra esse governo que nos jogou na pobreza. E eu acho que também não é medo. Medo de quê? Né? De que a gente tem medo? De morrer? A gente é preto, pô. A gente... O medo de morrer é uma constante na nossa vida. Eu também acho que não é o medo. Discurso de ódio, a Thalita está sugerindo várias coisas ali. Também não acho que seja um discurso de... Thalita está subindo hashtag. É, mandando ver. Eu não acho que seja também um discurso de ódio que paralisa. Eu acho que o que nos distrai, sugestão minha, eu acho que o que nos distrai são pautas nossas, da esquerda. E aí, que tipo de pauta? A gente passou a discutir muito mais as pautas relacionadas a gênero do que a raça. A gente passou a discutir muito mais colorismo do que uma união de comunidade preta. E aí, quando a gente vai discutir essas pautas, a gente tem que decidir quem é que pode falar. Porque, por exemplo, eu e você, a gente tem tonalidade diferente. Aí pode ter alguém que acha que você não tem autoridade de falar porque tu não é tão preta assim, você é bege. E eu posso falar porque eu sou retinto, mas não posso falar isso tudo, porque eu sou homem e eu sou macho escroto. Então não posso falar. Deveria ser uma mulher preta retinta. Mas aí vai ter a mulher preta retinta trans. Aí alguém pode dizer, nem ela, não tô nem dizendo que é ela. Alguém pode sugerir que, na verdade, é ela que tem que falar. E aí ninguém ouve ninguém. E aí, tipo, a Djamila fala, mas se você é mulherista africana, você acha que a Djamila está equivocada. Aí, se você é mulherista africana, você acha que a Djamila está equivocada. Então, se a Djamila dá um comando e você é mulher, você não vai, porque a Djamila pintou a Simone de Beauvoir de preto e está pregando por aí que isso é legal. E se você é feminista, negra, e aí a Catiuxa Ribeiro, que é mulherista africana, fala, você vira, ah, não, pô, esse negócio aí de mulherismo africano é condescendente com homem preto escroto, passa pano. Não vou ouvir o que essa mulher tem para dizer, não. Aí a gente não consegue ter uma unidade africana. Por quê? Porque a gente tem tanta questão para resolver que não dá tempo de se unir como povo. E aí, é uma coisa que eu acredito. E assim, a gente precisa de um líder? Não sei. Acho que não. Acho que a gente precisa de um monte de líder. Mas esse um líder que hoje é o Lula, né? É o Lula. Goste você Sim. ou não, o líder é o Lula. Branco, sim. 9 dedos, do ABC Paulista, era pobre, nordestino. O branco, ele é o líder. E aqui no Rio, o líder muito tempo foi o Freixo. O Freixo, muito tempo aqui, foi o líder. Branco, classe média alta. O que é um Freixo, senão a constelação universal das coisas que a gente fala que é o grande opressor, que é o homem branco, cis, classe média, média alta, privilegiado. Mas ele foi nosso líder. E paciência. Então, a gente não consegue olhar, mais uma vez, para nossas lideranças, se organizar como povo, e eu acredito que a gente precisa abrir mão de algumas pautas para uma pauta maior, que é a nossa sobrevivência como comunidade. Depois que a gente atingir esse grau, aí a gente tem que sentar e discutir o homem preto agressor, o homem preto palmiteiro, aí questões de colorismo, questão que um monte de gente que não é tão preta assim, aí o debate se beneficia de várias políticas em detrimento das pessoas mais retintas, e que tô mentindo, quanto mais preto você mais você sofre. Tem alguma mentira nisso? Não. É difícil para uma pessoa que tem a tonalidade mais clara em relação às nossas tonalidades de preto entender isso? Não é. Tá dado, tá claro. Vai lá olhar. É só você olhar na taxa de genocídio, que é dividida entre pretos e pardos. Morre mais preto. Eu sou preto. Você é parda. Morre mais preto. Feminicídio. E são Feminicídio presos mata mais pardos, mulher. né? Isso, o feminicídio mata mais mulher preta e menos mulher parda. Mas a gente sabe que não tem esse negócio de preto pardo, que todo mundo é preto. Mas tem isso, e paciência. Dá para fingir que isso não existe? Não. Mas é verdade que quando a gente quer construir política pública e pegar uns milhões de fundo internacional, a gente usa o pardo como preto para dizer que é 54,7% ganhando dinheiro. É verdade também. Mas eu acho que a gente chegou num momento que diz respeito a
a nossa permanência nesse cosmos, sei lá que nome você quer dar, na Moharenguiô, não sei, que a gente precisa abrir mão de algumas coisas e focar em raça. Que todo mundo é preto, tá todo mundo no mesmo barco e a gente precisa sair dessa. E não me parece que a gente sai dessa dizendo quem pode falar e quem não pode. Todo mundo pode falar, mas a gente precisa ter consensos e precisa abrir mão de algumas coisas para ter consenso. Cara, se a gente tivesse na África, todo mundo é preto-azul na África. Aqui não. Quer dizer, na África também tem suas tonalidades e diferenças. Mas majoritariamente a galera é pretona, pretona. Aqui é o Ocidente, a gente foi, né, nessa indústria mais lucrativa da história da humanidade, que foi a indústria da escravidão, e a gente precisa dar um jeito nisso. E é a gente. Não espera o Freixo, o Lula, a Manuela Dávila, o Boulos resolver o problema para você. Não, não vai rolar. Eles vão resolver o problema deles primeiro, depois a gente. E aí eu fico pensando, quando você fala isso, eu fico pensando assim, quem poderia ser essa pessoa que vai conseguir fazer essa articulação? Eu tenho, assim, concordo com tudo que você falou, eu fico tentando... aliás, eu não entro em discussão com relação a quem está certo, quem está errado, porque eu acho que isso é luxo, isso é como se você entrasse no supermercado sem ter ovo em casa e comprasse um iogurte. Entendeu? Para mim é isso, tipo assim, ficar nessa de que hoje eu tô com a Catiúcia Ribeiro, amanhã eu tô com o Djamila. Isso para mim... Isso que é a distração, cara. Qual é a distração? Você tá com fome, é ovo, não é iogurte. O que a gente tá fazendo não, é e aí, distraído. exatamente, aí você vai falar, se a gente pegar aqui no nosso microcosmo, né, for falar do homem preto, entender quem é esse homem preto, que cargos ele ocupa no mercado de trabalho, para depois você pensar nessa questão do relacionamento afetivo e entender essas construções de violência, ninguém está em troca de tiro da polícia. Mas, assim, o que a gente vê é o seguinte, uma série de programas de vários coletivos e instituições, inclusive, que a gente colabora, que a gente precisa colaborar e estar junto, conectado de alguma forma, e esses coletivos fazendo ações para mercado de trabalho, para afroempreendedorismo, para mulheres negras, que nunca abre para homens negros. Aí eu estou começando a chegar como a se os entender homens negros tivessem com essa bola toda. A gente está milionário, gente, tem oportunidade pra caramba. Não precisa de nada. A gente entra nesses eventos, nessas feiras, nessas coisas, só tem mulher negra. E aí você não consegue nem, se a gente for pensar nessa questão de subjetividade, a gente não consegue nem pensar nesse futuro, afrofuturo aí que a gente quer de família preta, porque se você não consegue botar homem preto e mulher preta no mesmo patamar, como é que você vai pensar em família preta? E assim, e a grande justificação... desempregado, passando fome, como é que tu quer conectar ele a uma mulher preta que não para de ser, participar de mentoria, participar de aceleração, participar de incubação, porque é isso que está acontecendo. E aí a desculpa, o que a gente usa, né? A gente que acende, a gente casa com branco e fala assim, eu casei porque nos lugares onde eu circulo não tinha mulher preta. Eu acabei ficando com uma igual. Então, se a gente promove um sistema onde só uma parte acende e a outra tá lá embaixo, ou tá morrendo, ou é a população de rua, ou tá encarcerado, realmente não dá para pensar num futuro com famílias pretas sólidas. Você vai ter casamentos interraciais, assim, à torta e à direito. E aí eu fico pensando, Catiuxa, se isso não é um plano da branquitude. E a gente também está distraído, não consegue perceber isso. Sacou? Não consegue perceber. Óbvio, e aí a gente não está negligenciando os dados que a mulher negra é a que menos ganha. A gente não está negligenciando os dados que a mulher negra é que tem, não tem menos estudos, né? Mas que demora mais a ascender porque tem que cuidar do filho, tem dupla jornada. Ninguém está falando que isso não é real. A gente está falando de política pública. E as políticas públicas elas estão sendo feitas para a mulher, e eu acho que está fazendo é pouco. Tinha que fazer mais, mas também tinha que fazer para o homem preto. E a gente não pode lançar um programa só para o homem preto, porque a gente cai na esteira do machismo, do homem preto escroto. E aí, se você for parar para prestar atenção nos dados, e saiu uma nova pesquisa do IBGE, uma mulher branca ganha 2 vezes mais do que um homem preto. O homem preto tá com essa bola toda? Não tá. Não tá. Aí, não estão distraídos a gente? Tá todo mundo distraído, cara. E dando dinheiro, distraíram a gente com dinheiro, que é pior.
E aí um monte de gente pobre, distraída com o dinheiro, se perde. Exatamente. A Thalita está falando aqui, me chamaram para uma mesa, o tema era por que mulheres ganham menos do que homens. Tive que corrigir o tema, mulheres brancas ganham mais do que homens pretos. Exatamente. Essa mulher aí é a mulher negra, né? Esse dado é um dado que ninguém fala. Sim. Por quê? Porque não é um dado fácil de você engolir. Porque aí você tem que repensar o feminismo, você tem que pensar onde é que está o poder do homem preto, né? Porque feminismo diz respeito a homens que têm poder e oprimem as mulheres. E aí a gente tem que pensar, né, no poder do homem preto, e tem um monte de coisa aí que, se a gente continuar falando, vão cancelar a gente. Eu sou cancelada todo dia, Vitor. Mas deixa eu te falar, a gente está chegando no finalzinho da live. Eu queria te pedir para a gente fazer um fechamento, tentar, né, deixar aqui umas reflexões para a gente seguir. Eu vou te convidar outras vezes, espero que você possa voltar aqui, porque eu acho que esse assunto não se esgota. Nós. Não, esse assunto não se esgota e eu acho ele extremamente relevante para a gente, principalmente no Brasil pandêmico, né? Então, assim, queria te pedir para trazer algumas, vou levantar aqui algumas provocações e para você finalizar trazendo as suas reflexões a respeito disso. Uma delas é, quem você acha que seria essa pessoa preta capaz de fazer vamos dizer, essa coalizão, essa consolidação de lideranças pretas que têm influência hoje, que a gente sabe que elas existem, para, de repente, começar um movimento de acordar, porque isso não é um movimento, a gente sabe que não é de um dia, mas que é um processo que a gente precisaria começar ele de algum lugar. E a outra reflexão para onde você acha hoje que no cenário político brasileiro a gente devia estar prestando mais atenção? Tá, vamos lá. Sobre lideranças. Eu não acho que tem uma pessoa, eu acho que tem algumas pessoas, e aí eu vou botar ali por campos. Nesse campo de debate a respeito de empregabilidade, blá, 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 eu cito a Cida Bento, da Coalizão Negra por Direitos. No campo da intelectualidade, porque é importante formar pensamento e formar pensadores. Eu fico ali com a minha querida Catiuxa Ribeiro, eu sou super fã dela, acho ela genial. Quando eu estou num lugar que ela está falando, eu não quero falar, e fico com muita raiva quando alguém faz barulho, porque eu quero ouvir essa mulher. Então, Catiuxa Ribeiro, mas também Djamila Ribeiro, Silvio de Almeida, um grande intelectual nosso, e Marcelo Paixão, porque a gente precisa de economia também, no campo da intelectualidade. Arte, no campo da arte, eu acho que a gente tem ali o Lázaro Ramos, infelizmente, a gente tem pouca. A gente tem um cara, que é o Wilson, quem viu Bacurau, quem viu Bacurau tinha um professor que era preto, eu esqueci o nome do professor no personagem, mas é o meu amigo Wilson, ele também está ali no campo da arte e da cultura. Mulheres pretas também da arte e da cultura, que eu acho que tem capacidade de fazer essa liderança. Tem a Maria da Penha, que também estudou comigo, está muito mais no teatro. Que pena, a Ruth de Souza não está mais com a gente, né? A galera do Teatro Experimental do Negro, mas vale a pena. No campo do esporte, o técnico do Fluminense, Roger Machado, é um gênio, um técnico, né? Ele revolucionou o Bahia no sentido de um posicionamento racial e para outras também, né? Outras questões de minorias, né? Então, Roger Machado, o Abel Ferreira, que é um comentarista da Globo, e o PC também ali no campo dos esportes. Deixa eu ver o que mais. Desculpa, né? Não citei o nosso querido Rodrigo, né? Rodrigo ali na arte. Rodrigo França, estou olhando para o livro dele Vitor, aqui. vou falar... Vitor, vou fazer uma coisa com você. Depois que acabar a nossa live, manda essa listinha para mim no WhatsApp, que eu vou fazer um stories para a gente colocar aqui. Eu acho que todo mundo precisa seguir essa galera, né? Eu acho que é importante, pelo menos para se situar e ouvir um pouco essas vozes pretas, né? Que estão meio que dando um direcionamento para a gente. Acho que esse já seria um caminho, né? Se no mínimo a gente se guiasse por vozes pretas, já seria um avanço, né?
Então, e eu ia só fechar aqui com música, né? Porque música é importante. A gente tem uma galera muito boa no rap ali. O Djonga acabou de lançar o seu novo álbum, Nu. Que é uma porrada, né? Bom e velho Emicida, mas, gente, assim, na boa, dever de casa, ouçam tudo dos Racionais MCs. Faz a volta a ouvir lá, sabe? Sei lá, nem lembro qual é o primeiro álbum do Racionais, mas ouçam tudo dos Racionais. O Racionais MCs, em 1994, que sobreviveram no inferno, estava falando sobre dados a respeito de quantidade de jovens negros nas universidades, estava falando sobre dados, sobre quantidade de jovens pretos morrendo em capítulo 4, versículo 3. Estava dando uma aula lá em Fórmula Mágica da Paz, fazendo um retrato de quem mais morre, né? E de quais são as mães que mais estão no cemitério no Dia dos Mortos. Então, assim, Racionais MCs, mano, se você parar para estudar o que eles falaram, eles estão dando norte, cara, desde 1980, sei lá quando, da onde a gente deve ir, a gente fica se perdendo. Mas, assim, muito Racionais MCs. E aí a segunda que eu te pedi, no cenário político de hoje, para onde a gente deve prestar mais atenção? Eu acho que a gente tem que prestar atenção das novas lideranças que estão emergindo e o quanto elas vão nos atrapalhar. Eu estou falando de Luciano Huck, eu estou falando de João Dória, estou falando de Sérgio Moro. Essas pragas vão tudo atrapalhar a gente. Eu acho que tem um debate aí sobre a unificação da esquerda, mas via de regra é a junção entre Ciro Gomes e Lula. Né? Tá falando sobre isso. Então é importante olhar os movimentos do Ciro e do Lula e não pode perder de vista a política de bairro, municipal e política estadual. Tem eleições para governador, para deputado federal e deputado estadual, senador, acho que não, ano que vem. Porque a nossa vida também é muito discutida nos bairros. Então, prestar atenção nessas microfísicas do poder é super importante. Mas se a gente for pensar no nível, né, de presidência Jair Bolsonaro, óbvio ficar prestando atenção nos movimentos do Jair e como a pandemia vai impactar no impeachment dele ou não, prestar muita atenção no que nos distrai, Luciano Huck, Sérgio Moro e o Dória, e óbvio, Lula. Acha que Mandetta não? Oi? Mandetta não? A Mandetta não chega, né? Mandetta não chega. As pesquisas dizem que ele não chega. Mas o Serginho tem potencial de chegar. Mas o Serginho caiu hoje, né? Aí, ó, Regina Chiarardi, a madrinha, socióloga, brabíssima, petista, louca pelo Lula na área. Querido, olha, a gente vai encerrar hoje por aqui. Super obrigada. Eu quero voltar, então, de repente, a gente tenta fazer um quinzenal aqui, porque eu sei que lá você tá largando o dedo lá politicamente lá na sua página, mas acho que o momento pede da gente falar um pouco mais sobre isso. Tem muita coisa para falar. Vou abrir uma caixa de perguntas lá no grupo para ver o que a galera demanda para a gente falar. E aí dou uma chamada em você para ver se a gente consegue manter quinzenal por aqui. Ah, consigo. Tá, consigo. Se organizar direitinho, todo mundo transa. Estamos juntíssimos. Obrigada por tudo. E vamos colar mais aí trabalho de preto com o Instituto Gueto, com Pontes para Pretos. Quero saber o que está rolando. É nóis, beleza. Vamos trocar. E é isso. Só assuma a louca pelo Lula. Tá certo, já é coisa pra caramba. É isso, é terminar com a hashtag Lula Livre. Lula Livre, porque agora faz sentido, de fato e de direito. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, um beijão, até a próxima. Até.